Bem, pessoal, voltando, nós vimos na primeira parte, no vídeo 3A, a implantação do laboratório, a parte concreta do que é que precisa, né? Desde o mobiliário até os equipamentos básicos necessários, né? Agora, no vídeo 3B, nós vamos ver ideias de alguns modelos matemáticos que podem ser adquiridos, feitos com material reciclado, tá bom? Pode ser impresso mesmo, você baixa a figura na internet, imprime num tamanho um pouco maior e recorta, tá bom? São modelos matemáticos comuns em jogos, em brincadeiras, em atividades e o que você pode trabalhar com cada um desses modelos. Lembrando que aqui, como eu botei no texto, alguns modelos, porque existem infinidade e a própria turma, o próprio professor pode criar um modelo, pode inventar um modelo, tá bom? Você pode criar um jogo que, que relacione áreas com figuras, um jogo que trabalhe com antecessor, sucessor, um dominó. Aí a criatividade é que manda, tá? Então eu trouxe aqui apenas alguns modelos que são comuns, usados e no dia a dia das escolas eles aparecem bastante, tá bom? Vamos ver quais são. O primeiro aí é o material dourado, certo? Esse eu acredito que quase toda escola tenha. Talvez seja o embrião de um laboratório, certo? Nele você pode trabalhar classes, né, unidades. Você veja aí na imagem como é o material dourado, né? Ele tem um cubo bem grandão, aí ele é formado por placas. Essas placas são formadas por essas colunas e as colunas são formadas pelos cubos pequenininhos, tá? Cada cubo pequenininho desse, você equivale a uma unidade, tá? A barra, né, essa coluna equivale a 10. Aí essa placa equivale a 100, que são 10 barras. E o cubo grandão equivale a 1000, que são 10 placas, tá? Você pode fazer operações básicas com esse cubo, soma, subtração, multiplicação, indicação também de posição de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, né? Você pega, por exemplo, o número 347, aí você consegue desmembrar ele como sendo 3 placas, 4 colunas, 7 cubinhos, né? Então aí você já consegue inserir na cabeça do aluno essa sequência de classes e unidades. E também você pode fazer, além das operações básicas, as operações básicas com múltiplos de 10. Tá? Você pega 4, 5 colunas e soma de forma que dê uma placa, né? Ou passe de uma placa, para que ele perceba que passa de 100, ou é menos de 100, ou é menos de 200, tá? Então, o material dourado ele tem um leque de possibilidades que pode ser trabalhado com ele, tá certo? Então, esse é o primeiro material, como eu disse, talvez seja o embrião de um laboratório. Aí você tem também jogo de bingo e loterias, tá? Também é muito comum nas escolas e você consegue trabalhar bastante coisa com esses jogos de bingo, tá bom? Consegue trabalhar a sequência numérica, formação de números e palavras, porque você pode ter aqui uma interdisciplinaridade da matemática com o português e o bingo, em vez da bolinha ela cair com números, ela pode cair com sílabas, tá? E essas sílabas o aluno vai marcando na cartelinha dele e formando palavras, tá? Então, lá tem, sei lá, a cartela tem 10 palavras, de cada uma de 5 sílabas. E todas essas sílabas estão contempladas no globo, tá? Então, à medida que a sílaba vai saindo, o aluno vai marcando e até completar uma palavra ou duas, ou a cartelinha inteira, tá? Então, o jogo de bingo e loteria, eles são muito importantes porque você pode trabalhar uma infinidade de conteúdos. Não só na matemática, como também você pode trabalhar na interdisciplinaridade. Outro dia eu vi um jogo que você tinha que
caía do globo as capitais, tá? E você tinha que marcar o país na sua cartela, certo? Sei lá, Brasília, aí você tinha que marcar o Brasil na sua cartela, tá? Buenos Aires, aí você tinha que marcar a Argentina. Então ele já tem uma outra interdisciplinaridade com a geografia, tá? Você também pode trabalhar a questão de antecessor e sucessor. Por exemplo, você pode colocar um bingo, esse Caio 35, e é um bingo que quem ganha são os antecessores, então o aluno tem que marcar o 34. Ou quem ganha são os sucessores, o aluno tem que marcar o 36, tá? Também você vai poder trabalhar com operações básicas, né? A soma dos números do bingo e a subtração, a multiplicação, tá bom? Então o bingo abre um leque de situações. Se você trouxer, por exemplo, a loteria, né? Se for aquela loteria antiga, aquela loteria que é só uma cartelinha com um número de 6 algarismos, né? Ali você também trabalha trabalha a questão da posição, não é? Unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, bingo e loteria tem uma infinidade de coisas, não só na matemática, né? Mas em várias outras áreas para você conseguir trabalhar a interdisciplinaridade. Perfeito? Vamos ver mais um. Esse aqui também é muito famoso nas escolas, tá? Talvez seja o mais fácil de você ter, porque imprime na internet, tira uma xerox ampliando, uma xerox colorida, recorta e pronto, você tem um Tangram. Pode mandar plastificar, pode colar aquele plástico adesivo para ele ficar mais firme, não molhar, não rasgar, né? E com o Tangram você consegue fazer muita coisa, tá? Você trabalha figuras geométricas, que aí você vê que o Tangram ele é composto por triângulos de tamanho maior, triângulos de tamanho menores, tem o quadrado, que pode ser um losango, tá? Tem o paralelogramo, tá bom? Então, você consegue trabalhar as figuras geométricas, as características, as propriedades, quantidade de lado, de ângulo. Você consegue trabalhar a área de figuras planas, tá? Porque quando você pega todas as peças as 7 peças do Tangram e une elas da forma que está aí, é um quadrado, tá? Aí você consegue trabalhar a área do quadrado, né, como L elevado a 2, o lado ao quadrado, e você consegue identificar que a soma das áreas de todas essas outras figuras são iguais à área do quadrado, tá bom? Se você pegar, por exemplo, aquele quadradozinho roxo ali no centro e pegar os dois triângulos menores, o azul e o verde, você consegue também identificar que esses dois triângulos se encaixam sobre o quadrado roxo, tá? Então, também é outra parte que você vai trabalhar com áreas de figuras planas. Aí tem uma infinidade de combinações possíveis, né, para você trabalhar com o Tangram na parte de geometria, tá bom? Você tem aí também a possibilidade de trabalhar com números e letras, tá? Tá aí do lado os algarismos de 0 a 9, né, os 10 algarismos formados exatamente com o Tangram, tá bom? É possível formar o alfabeto todinho, tá? E também trabalhar com objetos, animais, cores, tá? O Tangram também você consegue formar animais, você consegue formar objetos, casa. Teve até uma questão do Enem, que é bem conhecida, que forma uma casinha, né? O Tangram forma uma casinha e procura a área da casinha, nada mais é do que a área do quadrado do Tangram, tá? Então, se você fizer qualquer figura com essas 7 peças do Tangram, independente do posicionamento delas, tá? Mas a área dessa figura será igual à área do quadrado que fecha o Tangram, tá? É exatamente esse o conhecimento que tinha que ser aplicado nessa questão lá da casa, né? Tinha uma casa feita com essas peças. Aí o telhado era esse triângulo vermelho. Então tinha uma casinha feita com todas as peças do Tangram. Dizia, dizia, se eu não me engano, informava a metade
da base do triângulo, davam uma informação que era possível você identificar neste quadrado, era possível identificar a medida do lado, tá? Se você identifica a medida do lado, você tem a área do quadrado, e a área do quadrado vai ser a área de qualquer figura formada pelas 7 figurinhas que compõem o Tangram, tá certo? Então, o Tangram também tem uma gama, uma infinidade de possibilidade de você trabalhar. Também com interdisciplinaridade, quando você trabalha com letras, tá bom? Então, tá aí o Tangram, que também é bastante conhecido. Torre de Hanoi. Essa já é um material que já pode ser trabalhado no ensino fundamental 2 lá para o final, ou até mesmo ensino médio, né? Porque ele já demanda um conhecimento um pouco maior, tá? No ensino fundamental, ele pode trabalhar apenas o raciocínio lógico, o aluno tentar montar a torre de Hanoi, né? Logicamente que ele vai tentar aquilo ali de forma aleatória, ele não vai conseguir fazer uma associação com potência, com funções e gráficos, que pode ser trabalhado aí sim no ensino médio, tá bom? Mas qual é o objetivo da torre de Hanoi? Você vê que você tem aí três estacas, né? E tem esses círculos, tá? Sempre com um diâmetro menor em cima, e o seu objetivo é transferir uma dessas colunas, essa coluna completa de círculo, para uma outra haste dessa daí, tá bom? Lembrando sempre que diâmetro menor tem que estar em cima de diâmetro maior. Você não pode botar uma peça grande em cima de uma pequena, tá? Então você vai fazendo movimentos aí de transferência entre as hastes até que você consiga transferir toda uma coluna dessa daí para uma outra haste, tá certo? Transferir a torre de Hanoi completa para uma outra haste. Aí você consegue também trabalhar, além da questão de potência de funções e gráfico, a quantidade de movimentos, tá? Você gera uma função com a quantidade de movimentos a partir da quantidade de círculos que tem na sua torre, tá? Você pode ter torres com vários círculos, pode ter torre de Hanoi com mais hastes, né? Às vezes facilita, às vezes dificulta, tá certo? Mas a torre de Hanoi também tem um espaço significativo e importante no laboratório. Perfeito? E por fim, dados e jogos de tabuleiro, tá bom? Você vê aí essa imagem dos dados que eu trouxe, aquele dado, esse azul aí, azul claro aí embaixo, é o convencional, aquele dado de 6 faces, que a gente tem em vários jogos, né? E aí nós temos outros dados, tetraedro, que só tem 4 faces, tá? Icosaedro, que tem 20, dodecaedro, que tem 12, octaedro. Então você pode ter dados com várias quantidades, e eles não necessariamente serem de 1 a x, mas eles podem ser, por exemplo, de 50 a tanto, tá bom? E aí você consegue trabalhar os dados com raciocínio lógico, com sequências, com probabilidade, com operações básicas, tá? Da mesma forma que você trabalha os dados, você consegue trabalhar esses conhecimentos matemáticos também nos jogos de tabuleiro, tá? O jogo de tabuleiro que está representado aí é a trilha, né? O jogo mais comum que aí qualquer um de vocês consegue fazer. O professor, os próprios alunos em grupo, consegue desenvolver um jogo de trilha, tá? Pode ser um jogo de trilha também interdisciplinar, com perguntas, respostas, curiosidade de geografia, do dia a dia, do cotidiano, informática. E você vai seguindo aí essa trilha até chegar ao final, quem primeiro chegar, né? Você pode usar tampinha de refrigerante, feijão, qualquer tipo de coisa para indicar o pino do participante, né? Pode, pode trazer brincadeiras como prendas, se cair numa casa preta, por exemplo, uma prenda de, sei lá, dançar alguma coisa, imitar alguma coisa, sempre tem algo mais divertido para fazer no jogo de trilha, tá bom? E nós temos outros jogos de tabuleiro também, que são jogos comuns, né? Como o Banco Imobiliário, né? O Uno,
o próprio dominó em si, tá? Xadrez, dama, que inclusive nós vamos ter uma aula, né? Eu não sei se é a próxima ou é a outra, que vai falar exatamente de todos esses jogos, tá? De todo esse material lúdico. Então é isso, gente. Eu trouxe para vocês alguns dos modelos matemáticos que podem ser usados no laboratório e em quais partes, em quais disciplinas, em quais tópicos da matemática eles podem ser associados, tá bom? Tá certo? Então, valeu, até o próximo vídeo.